INSS urgente. Depois de tanta espera, olha a merda feita. O inevitável aconteceu, o impossível. Estamos no Brasil, né? País do impossível. Me acompanha nesse vídeo para eu poder trazer essa informação para vocês. Mas, por favor, não esqueçam de compartilhar essa informação agora nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para entender essa situação que foi tão esperada por milhares de brasileiros. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que agradecer ao carinho das pessoas que deixam comentários nesse canal, deixando aqui um forte abraço. Gratidão a todos que são inscritos, que confiam aqui no meu trabalho informativo. Vou deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito, mas quer receber as informações desse canal. Aproveita que é de graça, aqui você se inscreve e ativa o sininho das notificações, recebe os vídeos e ninguém cobra nada por isso. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo essas informações. A situação é a seguinte, o impensável, né? Mas nós estamos no Brasil, faltando apenas 29 minutos para o fim do prazo do julgamento que reconheceu a revisão da vida toda, lá no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o ministro Nunes Marques, que já havia votado contra a constitucionalidade da revisão, ele pediu destaque ao processo. Ou seja, a decisão virtual do Supremo Tribunal Federal, do STF, terá que ser debatida presencialmente pelos ministros, o que pode representar aí um revés para os aposentados. Isso porque, com o pedido de Nunes Marques, os votos do plenário virtual, que reconheceu a legalidade da inclusão de todas as contribuições previdenciárias, de todos os pagamentos do INSS feito pelos trabalhadores antes de 1994, no cálculo da aposentadoria, eles serão desconsiderados, é isso mesmo, todos os votos serão desconsiderados. Por quê? Porque foi feito de forma virtual e pediram agora de maneira presencial. O julgamento terá que recomeçar do zero e a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello a favor dessa decisão não terá mais validade, já que ele se aposentou, né, lá da corte, do STF, o ministro que foi a favor, ele foi aposentado. André Mendonça, que assim como Mark Nunes também foi indicado pela corte, pelo presidente Jair Bolsonaro, passaria a votar nesse caso. A data do julgamento, no entanto, ainda não é conhecida, né? A data do julgamento, portanto, ainda é desconhecida, pois o Supremo não retomou as sessões presenciais. Ou seja, eles estão trabalhando virtualmente devido à pandemia, como foi pedido por um indicado do presidente Jair Bolsonaro para que seja presencial. Não existe ainda uma previsão de quando vai ser essa votação, de quando volta a votação, porque a Justiça não está trabalhando presencialmente. O julgamento, né, que teve o pedido de vista por partes aí de Alexandre de Moraes em junho do ano passado, estava empatado 5-5 e no dia 25 de fevereiro de 2022, Moraes deu o voto de Minerva ali a favor dos segurados do INSS, a favor dos segurados da Previdência Social. Representantes do Instituto de Direito Previdenciário lamentam a decisão do ministro. Segundo advogados especialistas, após o INSS juntar ao processo uma nota técnica alegando equivocadamente um impacto que seria de 46 bilhões de reais em 10 anos, agora diz que, fora da ação, que esse montante será de 360 bilhões, né, em 15 anos. Esse número aí tem sido contestado por advogados. A nota técnica do INSS informa que os números foram feitos a partir da suposição de que metade dos segurados não podem pedir a revisão. Isso não procede. Na decisão favorável aos segurados, o ministro Alexandre de Moraes fala que é uma ação de exceção, por causa aí do número de aposentados pelo INSS que não
condizem com a realidade, ocorre-se o risco aí de mudar o direito que já estava praticamente conquistado. Então, o direito estava praticamente conquistado e talvez agora venha uma mudança súbita. Grupos distintos, vamos entender aqui. Segundo especialistas, os segurados que podem receber aí a revisão estão distribuídos em 3 grupos distintos. Aqueles que realizaram poucos pagamentos após 1994, tinha muita coisa ali antes de 1994. Quem recebia uma alta remuneração antes de 1994, pessoas que tinham grandes salários antes de 1994, e aqueles com baixos salários após 1994. Aposentadorias concedidas com base nas novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência não entram nessa revisão. Isso porque a Emenda Constitucional 103 de 2019 criou as suas próprias regras aí de cálculo da aposentadoria. Os aposentados que tiverem uma redução no valor dos seus benefícios nos últimos tempos, devido ao sistema de mudança, sistema de transição, poderão pedir um novo cálculo mediante a inclusão de suas contribuições feitas, o que, por sua vez, poderá aumentar o valor das aposentadorias. Para fazer o cálculo, é preciso ter em mãos as carteiras de trabalho, carnês de contribuição, processo administrativo da aposentadoria, né, que você pode pedir lá no site ou aplicativo Meu INSS, e a carta de concessão a ser revisada, que é a carta que você recebe assim que começa a receber o benefício. Sobre o julgamento, votaram a favor do processo o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Votaram contra os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Roberto Cardoso, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Situação complicada aí para você entender, mas agora não tem mais previsão de quando pode se voltar, infelizmente, essa votação. Não tem, né? Faltando poucos minutos para o fim do julgamento, da revisão da vida toda, a revisão da vida inteira, né? Os beneficiários do INSS que já contavam com algo já ganho, né, um direito ganho, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, lá do STF, tirou do plenário virtual a votação e levou ao plenário físico. Então o placar aí de 6-5 a favor dos aposentados, o julgamento se encerraria, só para você entender, às 23 horas e 59 minutos da terça-feira. Nós tínhamos aí no dia 8 de março de 2022, mas faltando aí menos de 30 minutos, né, para encerrar antes do prazo, né, o ministro fez o pedido e agora a votação terá que ser reiniciada, vai começar do zero presencialmente. A maioria da corte havia decidido que as pessoas que recebem do benefício do INSS poderiam usar todos os pagamentos, todas as contribuições previdenciárias, inclusive as anteriores a julho de 1994, data do início do Plano Real, para recalcular os valores dos seus benefícios. Os novos cálculos do governo federal apontam que pode haver um impacto de 360 bilhões nos cofres públicos em 15 anos, caso o STF decida a favor dos aposentados, por mais de 51 milhões de benefícios que poderiam ser revisados aí com uma nova tese. Vou explicar para você que acompanha os vídeos do canal, você que compartilha, você que já deixou aquele like para eu saber se você recebe essas informações. Vamos entender juntos assim o que está acontecendo? É uma tentativa de manipulação do governo Bolsonaro. O Nunes Marques já havia se posicionado contra os aposentados em linha com a argumentação ali junto com o governo. E nos bastidores ali, ministros do STF afirmavam que o pedido do colega foi uma tentativa de manipular o resultado do julgamento a favor do governo Jair Bolsonaro. Isso porque o plenário físico, o julgamento será recomeçado e o voto do relator, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que havia votado a favor dos aposentados, ele será descartado, porque ele aposentou. Assim, o ministro André Mendonça, ex-advogado-geral da União, do governo Jair Bolsonaro, poderia votar a favor da União para reverter o julgamento, evitando a derrota aí bilionária do governo. O André Mendonça
tanto o André Mendonça quanto o Nunes Marques, eles foram os dois indicados ao STF pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A imprensa apurou que a ala, descontente com a atitude do Nunes Marques lá no Supremo, deve colocar em votação uma questão de ordem para travar aí a manobra e manter o voto dado por Marco Aurélio de Mello a favor dos aposentados. Então o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar barrar essa manobra, tá? Além do Marco Aurélio de Mello ter votado a favor da revisão da vida toda, nós vemos aí que no plenário virtual os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes também eram a favor. Então é uma manobra do governo Jair Bolsonaro que colocou 2 ministros lá dentro para não haver posicionamento favorável à revisão da vida toda, para não haver a revisão da vida toda. Então compartilhe essa informação agora e você que é inscrito no canal vai acompanhar essa novela. Infelizmente o improvável aconteceu, faltando 30 minutos, o ministro do Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, ele fez esse problema que era virtual, está passando para o plenário presencial, anulando toda a votação. Existe uma pequena possibilidade, como eu disse para vocês aqui, de ter um posicionamento, um argumento ali dentro, através dos ministros, para que, descontente com essa atitude aí do ministro Nunes Marques, o Supremo deve colocar em votação uma questão de ordem para tentar travar essa manobra e manter o voto dado pelo aposentado ministro Marco Aurélio de Mello a favor dos aposentados. Então acompanhe aqui, pode ser que consiga-se essa questão de ordem para travar essa manobra do governo Jair Bolsonaro. Caso contrário, volta para o plenário, não tem data para ter essa votação mais da revisão da vida toda, vai começar do zero e, como nós sabemos, o governo vai ganhar essa queda de braço e você, beneficiário do INSS, que dependia da decisão, vai ficar sem a revisão da vida toda. Compartilhe essa informação e acompanhe aqui. Vou trazer essas informações assim que houver os novos movimentos aí, o desmembramento dessa situação, dessa votação da revisão da vida toda. Não é inscrito no canal? Quer receber as informações para ficar por dentro de tudo? Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, é de graça, ninguém cobra nada pelas informações. Desde já eu agradeço a todos pela participação, pela presença aqui, pela audiência, as pessoas que me acompanham todos os dias, independente aqui do assunto. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. E aqui o canal Drone Diário, é claro, está sempre a favor dos aposentados e pensionistas, mas nós trazemos aqui as informações. Então acompanha, infelizmente, existe a possibilidade de não haver mais a revisão da vida toda. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.